Tá, boa noite todo mundo. Nós estamos online, tá? Nós estamos na 9ª aula sobre a nossa série das profecias de entendimento judaico da Torá, na verdade. Que eu vou fazer uma revelação, vou falar uma coisa sincera, já que até hoje eu não estava. Essas aulas, na verdade, acho que vocês já entenderam, não para mostrar se o cara cumpriu ou não cumpriu. Porque se o cara não cumpriu já mais de 150 profecias, eu não estou preocupado com ele se vai cumprir os outros. Como que nós vamos ver na continuação. Mas o que eu quero mostrar é a interpretação judaico das escrituras conforme é, não conforme o achismo do cristianismo. Porque, eu quero que seja assim, então eu vou fazer isso do jeito que eu quero que seja, para bater com minha consciência, meu entendimento. Então, só eu vou abrir aqui a nossa Torá e tudo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. O assunto, nós vamos continuar no Isaías, mas Isaías 11. Isaías 11 é um capítulo famoso porque tem uma das maiores profecias messiânicas que tem. Sobre o Mashiach e sobre a era messiânica. O que nós vamos ver? O que eles falam que ele cumpriu? Se cumpriu, se é profecia ou não, vamos ver. Só vou abrir. Mas vamos já analisar até cento e 160. Quatorze profecias em um capítulo só. Vamos ver o que está escrito, o que está falando. E o que ele cumpriu ou não cumpriu. Então, assim, o Messias seria descendente de Jessé, do pai do Davi. Jeishai. O Messias cresceria em uma família pobre. Ok. O Messias cresceria em Nazaré. Ok. O Messias teria espírito de Deus sobre ele. Essa todos, capítulo 11, versículo 1, versículo 2 agora, que o Messias teria um espírito de Deus sobre ele. O Messias teria espírito de sabedoria. O Messias teria espírito de entendimento. O Messias teria espírito de conselho. O Messias teria espírito de fortaleza. Engraçado porque ele tem tantos espíritos, porque acho que por estão tão obcecados com possessão demônica, que tem tantos espíritos dentro. Estou zoando porque realmente Messias teria o espírito de conhecimento do Senhor. O Messias teria o espírito de temor do Senhor. Não julgará com base em representação externa. O Messias julgará os pobres com justiça. O Messias seria descendente de Jessé. De novo, eles repetem, no mesmo capítulo, repetem a profecia. Só para encher o Messias viria para todos os povos. Tá bom. Vamos ver o que está escrito no capítulo 11. Vamos ler a versão cristã, depois vamos ler a versão judaica. Vamos comparar, vamos estudar. O que queremos ver?
Primeira coisa, o que está falando no capítulo 11, de 1 a 10, que está falando lá que são as profecias. Segundo, profecias messiânicas sobre o Mashiach, sim ou não? Segundo, profecias que foram cumpridas, sim ou não? Vamos lá. Só um minuto. Muita paciência. Agora, está escrito assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo a ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade, ao menos mansosos da terra, e ferirá a terra com vara de sua boca, e com sopro dos seus lábios matará ao ímpio. Isso é interessante, que eles não colocaram isso como profecia, mas não está falando. Não foi feito. Então, não cabe na história falar que ele matou os ímpios, então deixa para lá. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e leopardo com o cordeiro, e deitará e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão junto. O menino pequeno se guiará. Também faz parte do capítulo, mas não é mencionado como profecia. Nós vamos chegar lá. E morará o lobo com o cordeiro. Nós já falamos isso. A vaca e a ursa pastarão juntos, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da espide, e a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Falei certo? Basilisco. Basilisco, capaz de ser, sim, é. Vamos em hebraico depois. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se enchará de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O que falou lá? Que ele será cheio do conhecimento do Senhor. Mas aqui não está escrito isso, está escrito a terra. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, e qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará, já passei, agora versículo 11. E há de ser naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez remanescente do seu povo, que foi deixado da Síria, do Egito, e de Patos, e de Etiópia, e de Elã, e de Sinar, e de Amat, e das ilhas do mar. Ele levantará uma estendarte entre as nações, ajuntará os desterrados de Israel, os dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra.
é afastar-se a inveja de Efraim, os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão aos do oriente. Em Edom e Moab porão as suas mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente a língua do mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio com força do seu vento, e ferindo-o e dividindo-o em 7 correntes, e fará que por ele passem por sapatos secos. E haverá caminho planos para o remanescente do seu povo, que for deixado da Síria, como desceu Isé no dia em que subia da terra do Egito. Esse capítulo, vou te falar, é 100% profecia messiânica. Porque vamos ver o contexto desse versículo. Porque lá tem 2 assuntos. 2 assuntos que são sinal da era messiânica. Agora, uma das condições que um acontece e o outro acontece. O Mashiach chega, o exilado do povo de Israel volta. Que ele vai trazer, está escrito. Ele vai trazer o exilado do povo. Agora, como que o povo vai voltar? Parecendo um Mashiach que vai falar, gente, vamos lá para Israel. Vou confirmar uma coisa. Agora, temos que entender uma coisa. Está escrito, como começa o capítulo? Por quê? Por que brotará o rebento? Agora, quando você fala por que brotará, que vai significa que tem um assunto antes. Como que eu falei nos outros vídeos, a divisão dos capítulos do Isaías não foi feita por Isaías ou por os judeus. Foram pela igreja para classificar os assuntos. Só que acontece, foram colocados no meio do assunto. Se você vai ler capítulo 10, vocês vão ler que o quê? O assunto dos exilados que voltam para a terra de Israel. Tá? Só que capítulo 11, ele conecta os dois. O primeiro assunto no capítulo 11, os 2 assuntos. O profeta, ele repete o assunto da volta dos exilados, porque se chama um sinal da era messiânica, da vinda do Mashiach. Tinha uma profecia ruim, fala, não, mas o povo de Israel, capítulo 10, quem quer agora poder, é um pouco mais comprido, não vou ler tudo, sobre a volta do povo de Israel pela última vez, que não vai ter mais um exílio igual era. Agora nós estamos no fim dela. Isso vai acontecer através de um líder do Mashiach, que é um rei dos judeus, como eu falei, é um pouco diferente o conceito do que rei dos gentios, que ele vai guiar o povo, vai trazer o povo a pensar que, podemos voltar para a terra de Israel. E depois ele volta de novo, que vai voltar todo mundo, de todos os cantos do mundo,
de qualquer lugar da Etiópia. Olha o que acontece na mídia. Falando de quê? É de todos os cantos da terra. O povo judeu vai voltar para a terra dele. E não vai ter mais os dois estados, Israel e Judá. Efraim simboliza o estado de Judá, o reino de Judá, o reino de Israel, porque foi dominado pela tribo de Efraim. E até chegou a ter guerra entre os dois reinados, que é o mesmo povo. Mas não vai ter mais confusão, não vai ter mais guerras entre o povo, dentro do povo. Agora vamos ver. Eles falam que o Messias será descendente do Jessé, do Ishai. Quem é o Ishai? Pai do David. Então, como você é descendente do rei David, obviamente você vai ser descendente do Ishai. Mas o Ishai, você tem que entender, o Ishai, o pai do David, ele é uma das pessoas mais justas que viveram na nossa época, na todas as épocas. É claro que é mencionado aqui. Até que hoje fala David ben Ishai, filho do Ishai. Agora a pergunta, essa é uma profecia? Sim, uma profecia. Profecia do Mashiach? Sim. Jesus cumpriu essa profecia? Ele é descendente do Ishai? Dizem que ele é descendente de Davi, que é filho de... Ele é descendente do Davi? Não tem como saber. Claro que tem. Você pode saber se sim ou não. Já falamos disso várias vezes. Você pega a genealogia que está escrita, tanto em Lucas, tanto em Mateus. Só que as duas genealogias estão começando de quem? Jesus, filho de José. Só que de acordo com o Novo Testamento, ele não é filho de José. Ele é filho adotado. Um filho bastardo. Sei lá. E depois está escrito que José, filho do Eli, e em outro lugar está escrito José, filho de Jacó. Então, como assim? Já mudou? Olha, ou José, filho do Eli, ou filho de Jacó. Depois tem mais de 20 nomes diferentes. Não, mas peraí, não fala que ele é filho do Espírito Santo? Exatamente. Não, tem confusão. Não, muito simples. Se ele é filho do Espírito Santo, ele não pode ser filho do José. Jesus, os evangelhos falam isso. Pode falar, provam que é. O fato que o próprio livro mostra que ele não é. Entendeu? Porque ser descendente da família real tem que ser sangue. Não adianta você ser adotado. Vamos falar outra coisa. O Tiago, irmão de Jesus, que é filho de José e Maria, tem mais direito do que Jesus. Porque ele é de sangue verdadeiro do... O outro não. O Tiago tem mais direito... Se fosse José realmente foi descendente do Davi, o Tiago tem mais direito do que Jesus. Porque ele é de sangue. Isso que conta. Lei judaica. O que me interessa? Lei judaica. Não achismo do cristianismo. Não me interessa o achismo. Quero saber lei judaica. Muito simples. Mas aí eles falam que essa conversa, não, é a linhagem de José. O outro é a linhagem da Maria. Mas que papo que é? Então escreve Maria, fora que acontece, uma das linhagens sai do David para Natã. Tá? E vai até José. O outro vai para o David, para Salomão, e vai até José. A linhagem do David, através do Natã,
desqualifica para ser Mashiach. Porque a linhagem do Mashiach é de David para Salomão, não para Natan. Então, obrigado. Não tem significado nenhum. Agora, se é da Maria, escreve da Maria. O que é a resposta que o cara me falou? Não, mas antigamente não mencionaram as mães. Falei mesmo? Não, porque a mãe era muito valorizada. Então, falei para ele, então lê, por favor, Gênesis 43. Lá está mencionando todas as esposas do Jacó com os filhos delas, como filhos delas, não do Jacó. Então, só um minuto. 1500 anos antes de Jesus, foram mencionadas as mulheres. E agora não? O mundo regressou, não avançou? Que papo que é? Também, se fosse da Maria, o que tem a ver? O reinado, o tribo, passa por pai, não pela mãe. É muito simples, lei judaica. Mas a questão dessa história, da genealogia, só para você entender, é para que tem a história também da Isabel. Que Isabel, a prima da Maria, que os dois pais dela eram Kohanim, do livro dos sacerdotes. Só que temos problema aqui. Se Isabel é prima da Maria, os dois pais da Isabel, da linhagem sacerdotal, a Maria também tinha que ter uma linhagem sacerdotal. Não tinha nada. Então, ela era prima ou não prima? Agora, se ela é da linhagem do Levi, do Aaron, então ela não é da linhagem do Davi. Mas uma coisa que foi enfiado, é tentando, sabe, enfiar na sua garganta com força. Primeira coisa, se uma filha de sacerdote casa com um não sacerdote, ela deixa de ser sacerdota. Ela vira a ser Israel, ela vai seguir o tribo, os costumes do marido. É muito simples. Tantas confusões que tem, que você fala, nossa, é muito complexo, então deve ser verdade. Não, é muito simples e tudo é mentira. Entendeu? Como eu falei, se você for olhar, de acordo com a lei judaica, o Tiago, nessa questão, qualifica mais do que Jesus. Mas não tem como, já falamos isso várias vezes, a genealogia é muito furado. Fora que tem outros problemas na genealogia econômicos que foram desqualificados, amaldiçoados. De novo, quem não estuda merece ser enganado. Agora, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de conselho e de fortaleza, espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Agora, alguém pode me explicar o que significa isso? O que significa espírito de sabedoria? Ou de entendimento? O que é espírito de fortaleza? Tem a ver com os nomes, não, de Deus? As qualidades são, né? Não, né? Tanto que se poder. Porque, ó, vamos ver em hebraico. Repousa nele o Espírito do Eterno. Escrito Eterno. Tá? O que significa Espírito do Eterno? Vai engravidar ele igual engravidou a mãe? Não. Vai ter uma inspiração.
inspiração do Eterno. Como que nós temos várias pessoas que, sabe, pessoas justas, que têm uma inspiração. O que significa inspiração? Deus dentro de si. Sim, falando do Mashiach. Vai repousar nele. Não estou falando de Jesus. Estou falando, vai repousar nele o Espírito. Eles referem Espírito com alguma coisa que tem substância. Uma coisa que consegue engravidar uma mulher. Entendeu? Então, se vai repousar nele, repousar na mãe também. Não, é uma inspiração divina. Eu já fiz um vídeo sobre o que significa Espírito do Hashem, do Eterno. Tem um vídeo meu no canal, podem ver, quem está assistindo, podem ver lá está escrito. Está falando, vai repousar nele espírito de sabedoria e entendimento. Ele vai ter inspirado com sabedoria e entendimento. Espírito de conselho. Tá? E gvurá. Gvurá não é fortaleza, mas heroísmo. Tá? Espírito de conhecimento também. É temor ao Eterno. Quem entende um pouquinho de Cabala... Salomão tinha saído. Exatamente. São os... Como fala isso? São os níveis da árvore da vida. Tem o Chokhmah, sabedoria, Binah, entendimento, Etzah e Gvurah, tá? São Chesed e Gvurah, tá aqui embaixo, Wardat, daqui no meio, conhecimento, e Yirat Hashem, temor, que é o Tiferet. Ele vai chegar no nível dos patriarcas. Quem não entendeu isso? Cada patriarca tinha um. Exatamente. É a árvore da vida. Porque você tem o Chesed, tá? Que é o Avraham, e o Yitzhak, que é Gvurah, que é a severidade. Aqui você vai ter o Etzah, conselho, é severidade. Heroísmo é severidade. Então, ele vai ter tudo, ele vai ter equilibrado. Ele vai estar no nível dos patriarcas. É uma coisa cabalística, já é uma coisa mais avançada. Claro que eu não espero uma pessoa que leia português entender alguma coisa. Uma pessoa que não tem conhecimento em judaísmo entender alguma coisa. Mas como patriarca, ele foi um Mashiach naquela época, não foi? Não. Próximo do Mashiach, por exemplo. Não. Não. Abraão. Abraão não. Moisés. Moisés era. É o primeiro Mashiach. É o primeiro Mashiach. Então, Abraão, Yitzhak e Jacó não eram. Moisés é considerado o primeiro Mashiach. A primeira pessoa que tirou o povo do exílio. Moisés. Não é patriarca. Moisés não é patriarca, é diferente. As patriarcas, a grandeza deles, já que a gente está falando isso, que eles eram totalmente anulados para o Eterno. Dá para entender como a pessoa consegue ser totalmente 100% desanulado? A gente não consegue entender isso. É muito nível muito elevado, muito alto de poder, de elevação espiritual. Tá? São os quatro, são Abraão, Isaac e Jacó, e o quarto é o David. Então, mas uma coisa, se o Moisés foi um Mashiach naquela época, ele encaminhou o povo para um determinado lugar, mas Sim. ele mesmo não pisou naquela terra. Sim. Não é estranho? Não, por quê? Não, porque ele deveria. Deveria. Sim, é. Ele está falando. Mas você tem que entender, Mashiach tem uma missão. Cumpriu a missão? Não é uma coisa, sabe, Mashiach não é Deus. Mashiach não, sabe, um semideus, alguma coisa assim. É um justo que vem para reinar e para lidar o povo. Moshe vem como propósito.
Ele cumpriu esse propósito. Tá? E mais ainda, os sábios falam que qualquer líder da nossa geração, do nosso povo, tinha uma faísca da alma de Moisés. Porque só assim ele pode ser líder do povo judeu. Então, mas a gente, como nosso Deus, por exemplo, tenho uma missão perante a minha família, por exemplo, que eu ainda não percebi. Se você pergunta, porque tem. Se você ainda está aqui nesse mundo, porque sua missão não acabou. Muito simples. Nós estamos aqui porque nossa missão não acabou. É muito simples. Ah, será que eu tenho? Você está aqui? O soldado está no campo da batalha, por quê? Porque ainda está lutando. Não porque acabou a guerra. Entendeu? Você está aqui no campo de batalha. A missão está na frente. Na frente da batalha. A questão de tomar atitude é começar a agir, começar a fazer. Vamos continuar. Então, dá para entender que a pergunta é isso. Fala de Jesus. Fala de Jesus, essa aqui. Acho que fala uma Mashiach. Não, mas se o primeiro já não falou, Sim. o segundo, o primeiro já desqualifica o capítulo inteiro. Entendeu? Mas vamos lá, talvez, quem sabe a gente descobre alguma coisa que a gente não sabia. Agora, pergunta-se, é deleitar-se no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo a ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. E ferirá a terra com a vara da sua boca, com sobro dos seus lábios matará ao ímpio. Esse aqui fala o capítulo. Hã? 11:4. Pergunta, fala do Mashiach? Sim. Sim. É uma profecia. Fala de Jesus. Quando Jesus julgou alguém com justiça. Com justiça? Fala assim que vai julgar, mas julgará com justiça aos pobres. E repreenderá com equidade os mansos da terra. Tem uma coisa que ele fala. Quem não aceita meu reinado, traga na minha frente e mata. Esse é justo? Quem falou de Jesus? Falou isso? Está escrito assim, quem não tem espada, coloca uma, pega uma. Significa que não vou dar a espada. Tá, porque a espada, se com a boca dele consegue matar os ímpios. Mas isso não está mencionado nas profecias cumpridas. Vou perguntar uma coisa. É justo pegar um bando de suínos e matá-los só por ser suínos? É proibido pela lei judaica. Vamos falar, são demoniados. Pode? Não, não tem nada a ver. Ah, daquela história. Exatamente, daquela história. Pode? Não pode, óbvio que não. É justo? É justiça? Entrar no templo, jogar todas as mesas ali da cambistas, sendo eles estão fazendo trabalho ordenado para eles, ainda tem números a fazer. Ah, mas é justo o que ele está fazendo? Esse julgamento
Esse que é o grande líder. Que veio para salvar, né? Com a justiça. E do outro lado fala, que é do César, fala assim, deu para César o que é do César. Então, É justo? se jogou o espírito no suíno lá. Uma vez eu perguntei, não lembro onde, foi no catecismo. Falou que porque era animal impuro. Mas Bem, me explica uma coisa, aonde está escrito que animal impuro, eu tenho que matar ele por ser impuro? Então, mas eles comem esse animal. Leitor lá no final. Sim, eu sei. Porque o impuro come impuro. É bem isso. Desculpa, mas o que você quer? Não, mas aqui está ficando aqui. A história está falando que estavam possessoras por demônios. Mesmo assim, deixa que a possessão demônica não existe. É um mito de colocar pessoas em medo. Pergunta assim, qual lei judaica você cumpriu nesse momento? Porque é impuro? Porque é possessado por demônios? Que justiça é isso aqui? Quando a gente falou na outra aula, se ele reinou, se ele é rei, quando ele reinou? Quando foi a época do reinado dele? Onde estava o palácio? Que povo que ele reinava? Que rei sem povo não é rei. Então, ele é juiz. Que julgamentos que ele fez? Com quem? É juiz. Outra coisa, no judaísmo, um juiz nunca pode ser juiz sozinho, tem que ter 3 juízes para decretar. Ele se decretou sozinho. Decretou não sei o que, não decretou nada, ele fez besteiras. É isso que diz. Entendeu? Daquela história daquela mulher adúltera lá, jogar pedra, numa praça pública. Tem uma história assim, né? Se uma mulher cometa adultério, tá? Tinha que ser apedrejada. Ela é pega no ato, ela é apedrejada. Se não pega no ato, já é outra coisa. Mas pega no ato, sim. Mas ela tem que ser levada ao tribunal de 3 juízes. Tem que ter 2 testemunhas judeus kasher, que cumprem Shabbat, come kasher, cumpre a Torá, que viram ela com outro homem que não é marido dela, para testemunhar. Só nesse caso pode levar a mulher para ser apedrejada na praça pública. Eu vou te perguntar, quantas vezes isso aconteceu na história judaica? Nenhuma vez. Muito simples, porque o tribunal ele fez tudo para desqualificar os testemunhas. Para não precisar matar uma pessoa. Pode ser que ela tenha divorciado o marido, mas não chegar a matar ninguém. O único que foi condenado à morte pelo tribunal rabínico é essa cara. Jesus, Yeshua de Nazaré. Vamos lá, temos várias coisas aqui. Vamos ver uma coisa interessante. Passamos a semana de Fortaleza, entendemos que são cabalístico, nível cabalístico da pessoa, que Jesus nem ligou, tá? Escrito que ele vai estar cheio de conhecimento do Eterno. Só que o que acontece? O que está escrito no versículo 9? Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O que significa isso, que a terra vai ser cheia do conhecimento do Eterno? Que eu não vou precisar fazer essas aulas. Eu não vou precisar ensinar ninguém do judaísmo. Mas existe? Vai existir. O fato é que não existiu. O que aconteceu depois da morte dele? 1500 anos de sofrimento para a raça humana. É o fato.
é o conhecimento do Eterno? Todo mundo tinha temor ao Eterno na face da terra? Nada. As eras medievais e tudo isso, só desgraças. Só. Hoje nós começamos a entender, chegamos ao ponto que sim, você tem uma coisa incrível acontecendo hoje em dia. Todo mundo começando a entender que tem alguma coisa maior. Maior de semideuses, maior de deuses de ser humano, de corpo. Tem umas coisas maiores. Isso vai ser tão claro como que a água cobre o mar. Por que como a água cobre o mar? Porque quando a água no mar não tem nenhum lugar vazio. Qualquer buraquinho, qualquer espaço, a água enche. Cumpriu ou não cumpriu? Óbvio que não. Óbvio que não. Eu estou falando porque eles alegam que ele já cumpriu, não que vai cumprir na segunda vez. Já cumpriu. Isso não aconteceu, óbvio. Tá? Uma coisa interessante que eles falaram aqui, deixa eu ver aqui, que fala que ele será descendente de Nazaré. Alguém viu isso que eu li? O Messias cresceria em Nazaré. O 11, versículo 1. Porque eu não li, não sei, talvez o meu português está... Porque brotará um rebento do tronco de Jesse e das suas raízes um renovo frutificará. Deixa eu ver, talvez em hebraico está escrito alguma coisa. Vai ter roter migeza ishai venetzia mishoshav ifre. Vou deixar as pessoas pensar, porque só vou enfiar a profecia, entendeu? Aonde que não existe. Primeira coisa, não existe nenhuma profecia que o Mashiach vai crescer em Nazaré. Sendo Nazaré, eu vou fazer uma revelação aqui, não existia na época. Não tem nenhum relato de uma cidade chamada Nazaré da época. Nenhum. Porque um erro de tradução, erro de entendimento. Porque tem aquela história que o anjo, ele foi nascido e o anjo veio para José e fala, vai para Nazaré para cumprir a profecia. Para cumprir a profecia é que ele será nazareno. Só que essa profecia não existe. Não existe essa profecia. Mas eles vão referir você para a história do Sansão. Mas o que era Sansão? Nezireu. Nezireu é uma pessoa que faz um voto de... Como fala isso? É voto de... Que ele não pode tomar vinho e nem cortar o cabelo. E nem tocar em nada que pode ser derivado ao vinho. Uvas, como fala isso? Uva passas, nem o restinho, o fermento do vinho, nem pode nem chegar perto, ele nem pode andar no vinhedo, nem pode andar dentro. Agora vamos botar a profecia que Jesus será Nezireu. Quantas vezes ele bebeu vinho? Ele descumpriu o próprio mandamento? Cumprir a Torá, não é? Ele descumpriu a Torá. Ele não era Nezireu. Não era Nezireu, não foi para Nazaré, não nada. Fora que não está escrito nada disso. Mas o que está escrito sim?
Está escrito que quando vai ver essa pessoa, esse Mashiach, de nível tão elevado de conhecimento, de santidade, de espiritualidade, tanto de conhecimento simples, tanto espiritual, tanto cabalístico, o que vai acontecer na Terra? Agora, já não fala que ele que vai fazer isso, mas sim que a Terra vai ter um sinal, que a era messiânica está começando. E morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito, se deitará. E o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão junto. E o menino pequeno os guiará. A natureza vai estar em paz. Vai estar tão em paz que uma criança pequena consegue guiar um leão. A natureza vai estar em paz com o homem e com a si mesma. Mas isso aí é em sentido real ou é em sentido figurado? Bom, porque está escrito. Por exemplo, eu guiarei o animal, mas o animal dentro de mim, é meu instinto animal. Você também. Porque tem alguma coisa... Mas tudo que acontece, está indo para Hassidut já. Então, essa coisa... Não tem problema, está certo. Mas também, nós somos reflexo do mundo. Aliás, o mundo é reflexo do ser humano. O que acontece dentro do ser humano, acontece no mundo. Nosso trabalho, de acordo com o Hassidut, é muito bom, é se dominar o animal dentro de nós. E viver em paz, fazer ali o animal, de animal selvagem, de um animal, não de animal, de ser humano, transformar em um ser humano. E isso vai refletir no mundo, na natureza. Porque o homem, a gente falou isso nas outras aulas, o homem foi criado a ser a imagem do Eterno. Não que o Eterno pareça igual a eu, que minhas habilidades espirituais são igual ao Eterno. Eu que crio o mundo. O mundo depende das minhas ações. Conforme eu vou agir dentro e fora, assim o mundo vai ser. Entendeu? Se eu vou estar em paz comigo, toda a minha volta vai estar em paz comigo e com eles mesmos. Se eu sou uma pessoa de equilíbrio, eu trago equilíbrio ao meu redor. Sabe que se mexer com pessoas, tudo, sabe, neuróticos, você vê, tudo parece neurótico em volta deles. Tem vezes que você não consegue ficar perto, porque senão você fica neurótico também. Mas quando você é uma pessoa equilibrada, você consegue trazer um equilíbrio ao seu redor. Você consegue trazer pessoas em harmonia. Isso vai acontecer na natureza. Por isso, uma criança vai conseguir guiar um leão. Porque ele vai estar em paz. Animais não têm escolha. Então, mas assim, ó, eu no dia a dia, na minha vida, eu até consigo entender isso. Agora, vamos supor que eu estivesse numa guerra lá em, sei lá, em algum país, aí guerreando por outro. Como é que eu vou viver isso aí? Como é que eu vou acreditar nisso? Vamos supor, imagina... Não é acreditar, é ser. Eu vou te falar, eu fui no exército. Isso, é isso. Tá? O exército é uma guerra como qualquer outra guerra. A guerra pode ser espiritual, pode ser uma guerra física. Mas a guerra é a mesma. Você tem que matar quem quer te matar. Entendeu? A alma animal quer te matar. Porque afastar você do eterno significa morte. Entendeu? Como que um terrorista vem em cima de você com bomba, ele quer te matar. Então, agora eu sou pacífico. Não, equilibrado, eu falei. Mas claro que você não vai ver um menino, uma criança, uma pessoa inocente, vai matar ele. Essa não é pessoa equilibrada. Igual fazendo por aí. Aonde você está, você tem que aprender a trazer o equilíbrio para onde você está agora.
Porque aonde que o Eterno te colocou, o que Ele quer que você faça. Se você não está no exército agora guerreando lá no Iraque ou no ISIS, essas coisas, não esquenta a cabeça, porque não é a sua missão. Mas vamos supor... Nem vamos supor, não é a sua missão. Foca na sua missão e não dos outros. Foca em que você tem que fazer, em vez de analisar o que outros têm que fazer. Faz a sua parte. Então, Entra em equilíbrio. Você não está equilibrado. Entra em equilíbrio e depois pensa o que outros vão fazer também. Então, mas se eu estiver numa casa brigando com de novo, por causa de negócio, faz o que você tem que fazer, não o que os outros têm que fazer. Vamos supor nada. Vive a sua vida, coloca no equilíbrio a sua vida. Entendeu? Deixa os outros. Cada um tem a escolha dele. Você começa a pensar, analisar o que os outros vão falar, vão fazer, você não vai acabar, você não vai chegar em equilíbrio. Também não depende de você o que outros pensam, o que outros fazem. O que depende de você, o que você faz, o que você pensa. Isso é seu. Então lá fora. Entendeu? Temos que chegar no equilíbrio. Em equilíbrio, eu tomo responsabilidade da minha vida. Eu tomo controle da minha vida. Como? Começando a lutar contra o animal dentro de mim. É chegar a um equilíbrio no mundo. Olha, de aula sobre profecia, chegou para a aula de mentalidade. Mas esse capítulo fala isso. Isso, exatamente isso. Não fala aqui de Jesus, não fala de nada dessas coisas. Fala da era messiânica que temos a responsabilidade de trazer. Igual você falou muito bem, lutar contra o animal. Entendeu? Porque você tem uma pessoa que o animal dele é um boi. Você quer comer. Tem outra pessoa que o animal dele é um leão. De outro um leopardo. De outro urso. Outro lobo. De raposa também. Entendeu? Mas o quê? A alma divina comparada com uma criança. Que a alma divina tem que guiar eles. Esse zoológico que tem dentro de nós, a alma animal tem que tomar controle. Entendeu? É um capítulo muito racídico. Se a gente estuda. Esse entendimento e ter esse controle de matar essa alma de mal que existe dentro de nós, eu acho que agora, porque nós estamos entrando na era messiânica, né? Tá. Porque se a gente não tem esse entendimento, essa sabedoria, esse crescimento espiritual, eu acho que agora é o momento, agora a gente está tendo consciência disso. Sim. É necessário para alcançar uma evolução espiritual, a gente tem que matar o E outro, no versículo 8, fala mais ainda. Shiachá, eu vou traduzir na pé da letra, não do como está traduzido lá. Shiachá, o mamífero, acima do buraco do serpente. E no buraco do serpente, a força ou recompensa da mão foi dada. O que é o serpente? O instinto mau. Você vai conseguir dominar seu instinto mau. Não só o animal, mas o instinto mau também. São duas coisas separadas. Primos, mas... Entendeu? Vamos controlar isso. E não vai ter nada de ruim mais. Nada negativo. Vai ter uma harmonia. E como? Todo mundo tem. Sim, mas ele diz que ele era um santo, que era um grande sábio, que veio para trazer a paz, a harmonia das nações, mas ele tem que animal. Está bem claro isso. Não, mas se trouxe... Quando ele trouxe isso? Então, ele trouxe os estudos
mostra. E olha aqui que está escrito. Vamos finalizar isso. Essa parte que deixam para lá. Não falam, porque essa parte é a parte mais... Eu vou falar assim, que finaliza o capítulo. E acontecerá naquele dia, tá? Naquele dia, que a raiz de Jesse, que estará posta por estendard dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Naquele dia. Qual dia? Quando ele vai voltar? Nada a ver. Por que nada a ver? Vou mostrar para vocês por quê. E a dizer que naquele dia o Senhor tornará e pôr a sua mão para adquirir outra vez a remanescente do seu povo, que for deixado da Assíria e do Egito, e de Patros, e de Etiópia, e de Elã, e de Sinar, e de Amat, e das ilhas do mar. Ele inventará um estandarte entre as nações, ajuntará os desterrados de Israel, e os despreços de Judá congregará, deixa 4 confins da terra. Pensa bem, naquele dia, que ele falou quando? No início. Que vai vir o Mashiach, da descendência de Ishai, casa de Davi, tudo. Naquele dia vai começar a ter uma paz na natureza. Naquele dia, o Eterno vai trazer o povo de Israel de volta para a terra de Israel. Aí você vai falar para mim, tá bom. Isso quando ele vai voltar. Mas ele já tinha que voltar 67 anos atrás, então. Quando Israel foi fundada, os remanentes do povo judeu começaram a voltar para a terra de Israel. Da Assíria, do Egito, do Etiópia. Judeus, quem imagina judeus na Etiópia? Voltar para a terra de Israel. Dos 4 confins da terra. Voltar para a terra de Israel. E cadê ele? Está na boa, é. Esperando as coisas acontecerem. Dependendo do decorrer, vou dar um exemplo assim, da minha vida. Eu posso voltar para a terra de Israel? Você é judeu? Não, mas peraí, isso, tipo assim, espiritualmente, isso acontece? Voltar, porque quando você saiu? Não, eu estou falando de um jeito figurado, porque eu não sou judeu. Mas existe isso? Então, se você falar voltar, quando você saiu? Se você não é judeu, quando você saiu? Eu posso falar voltar, porque 10 anos atrás eu saí de Israel e fui para exílio. Estou no exílio agora. No Brasil, mas o Brasil é exílio para um judeu. Porque o lugar do judeu é em Israel. Entendeu? Então, vou voltar. A família da minha mãe nasceu em Marrocos, 1000 anos em Marrocos. Voltaram para a terra deles, por quê? Porque é descendente de judeus. Mas na era desse ano, no tempo do Mashiach, quem é judeu volta para a terra de Israel. Certo? E em volta. Eu que vou falar aqui, eu vou te mostrar. Ele está falando aqui. Eu vou te dizer aqui. Ele levantará um estandarte entre as nações e juntará os desterrados de Israel e 10 passos de Judá e congregará cada confins da terra. E desculpa, aqui em cima. Acontecerá naquele dia que a raiz de Jesse, qual estará posto o estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Os gentios, os Bnei Noach, vão juntar o povo de Israel. Então, tem uma coisa que assim, Israel vai ser Jerusalém, Na era messiânica, o que acontece? Quando o Mashiach se revela, tá? Vai ser tão óbvio que os próprios
povos, estados, vão pedir de reinar sobre eles. Porque o Mashiach chegou, deixa a gente fazer parte do negócio. Jerusalém vai crescer seu tamanho de Israel. Israel esse dará vai tamanho do mundo. O Brasil vai ser parte de Israel. Não que você vai voltar. Você vai submeter o reinado do Mashiach, como todos os povos da terra. Mas me submeter a esse reinado, primeiro eu me submeto espiritualmente? Não, fisicamente. Tanto faz. O espírito não tem diferença do físico. Não é separado, desculpa. O que você faz é feito ao espírito. O que você pensa é feito ao físico. Entendeu? É ambos, é o mesmo caminho. O reinado do Mashiach é no mundo físico. Era messiânica é no mundo físico. Entendi a dúvida. Não é nada do paraíso, é ali assim que vão subir, os justos vão sumir nos raios, e os ímpios vão ficar aqui para queimar para a eternidade. Não, isso não existe. Essa coisa de paganismo, de colocar medo nas pessoas. A era messiânica vai ser um mundo físico, conforme o propósito da criação entrar em harmonia. Por quê? Porque nós, seres humanos, fizemos o nosso trabalho conforme o Eterno queria de nós. Ele vai ser no mundo físico. Está escrito, o conhecimento do Eterno vai encher a terra como a água enche o mar. No mundo em cima, aqui na terra. Nesse mundo físico. Isso não aconteceu nos últimos 2000 anos desde que ele se pendurou na madeira, de acordo com o Novo Testamento. Não aconteceu. Profecias que falam que ele cumpriu. Quando? E mostra, quando ele cumpriu isso? Nós vamos estar falando sobre a era que está começando a acontecer. Está começando a acontecer, e a gente está vendo isso acontecendo. Querendo ou não, está acontecendo agora mais do que nunca da história humana. Profecias sendo cumpridas. Olha, a gente leu agora uma profecia que a gente viveu, a gente está vivendo profecia cumprida. A volta do povo judeu para a terra de Israel. De que todos os cantos da terra, não, é que só Jesus voltará, papai. Pelo amor de Deus. Pensa por conta própria. O povo judeu precisava de Jesus para voltar para a terra de Israel. Óbvio que não. Muito menos. Depois que ele morreu, o povo judeu foi exilado. O templo foi destruído, eu fui exilado, o povo. Então, que papo que é? De acordo com a história deles, porque a história deles não tem nada a ver com fatos reais. Não é questão de rezando. Estudando é fazendo como demanda que a gente quer, conforme foi prometido. E a mentalidade tem que ser, a gente tem que mudar a mentalidade como um todo. E esse todo não é assim, não é tão fácil. Né? Se fosse fácil, o Mashiach já chegará há muito tempo atrás. Exatamente. Mas todo mundo vai ter que ter essa mentalidade para poder vir. O negócio é assim, como qualquer coisa na vida. Ou com paz, ou amor, ou com a dor. Você escolhe. Tem pessoas que só quando tem desgraça, o cara não entende por quê. Mas ele não muda o jeito de ser. Mas só quando tem desgraça na vida dele, então muda. Se você não vai mudar com amor, de sua vontade própria,
vai continuar acontecendo essas desgraças e você só vai sofrer. Mas vai ter que mudar no final, como qualquer coisa na vida. Você vê que está acontecendo. Está acontecendo. Olha, eu que estou recebendo centenas de e-mails semanalmente de brasileiros, até fora do Brasil, de pessoas que estão querendo mudar, porque só apanha nessas idolatrias. Em vez de começar a viver, se ficar vivendo em medo, começa a viver em alegria, conforme a profecia quer. Mas, igual o Rebbe falava, faz você primeiro, muda você, seja feliz, seja equilibrado, seja a pessoa que você sempre quis. Aí a gente vai trazer a era messiânica. Ou seja a pessoa que o Eterno quer que você seja. Não é que você quer. Seja a pessoa que por isso você foi criado. Esse é o propósito. Esse é que temos que fazer. Entendido? Mais alguma pergunta? Gente, só vou fazer uma propaganda curta. Cadê o livro que você pegou? Aí. Nós temos esse livro que eu já falei sobre ele várias vezes, tá? De um amigo meu dos Estados Unidos, de um ex-pastor, o Eli. Eu mando oi para ele hoje. A gente está vendendo esse livro, tem algumas unidades, tá? Exemplares, para a gente começar a distribuir esse livro, a história dele, por que deixei o cristianismo e abracei o judaísmo. Ele conta a história dele, muito simples, muito interessante, é muito sincero esse livro. E a gente está vendendo exclusivamente através da Aja, e nós vamos também publicar ele no Brasil, se Deus quiser, em breve, mas quem quiser adquirir esse livro já entra em contato comigo e nós vamos providenciar para vocês. Então, até aqui hoje, para todo mundo. Semana que vem, segunda-feira, mesmo lugar, mesmo horário, tá? Obrigado. Boa noite, todo mundo. Olá, pessoal. Eu sou o Rabino Dor Natan. Vocês são bem-vindos para o meu novo canal no YouTube. Já se inscrevem, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que nós vamos colocar. Todos os dias, um novo vídeo no canal. Vejo vocês lá.